Oi pessoal, eu sou a Ellen Marete da equipe Multitécnicas. Devido ao sucesso das bolsas com fio de malha, hoje nós vamos ensinar mais uma peça. Será feita essa daqui, que é toda no fio de malha, inclusive a alça. Ela é uma peça muito simples e muito rápida de ser feita e também é bem mais leve do que as tradicionais. Nós utilizamos para essa peça este fio que é bastante regular e por isso muito mais fácil de se fazer a execução do crochê. Você encontra tanto o kit da bolsa quanto os novelos avulsos no nosso site no www.multitecnicas.com.br. Se quiser fazer os pedidos através do nosso canal do WhatsApp no 11 98600 2010 ou através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, isso nos ajuda na divulgação, e inscreva-se no nosso canal aqui no cantinho para receber as novidades em primeira mão. Para a execução dessa peça, você vai precisar do seguinte: serão 2 novelos do fio mostarda para o corpo da peça, para o corpo da bolsa, um novelo do fio preto que nós utilizamos para fazer a alça. Na alça, eu utilizei agulha de 8 milímetros, que eu gosto que a alça fique um pouco mais durinha, e no corpo da peça, agulha de 10 milímetros. O forro, que foi feito no forro para cetim. Aí a agulha de costura e o fio de costura para você pregar o forro na parte interna da bolsa. A base da bolsa é feita com EVA, ele é um pouquinho mais duro que o normal, então é para que você deixe a parte interna com um pouco mais de estrutura. Eu utilizei esse fecho, que é um fecho de bolsa também, que ele é feito, são 4 peças. A agulha de tapeçaria para que você esconda as pontinhas da tesoura. É necessário a cola quente ou o adesivo universal para você colar a base na parte interna. Então, caso você queira, né, passar a cola por dentro. E também é necessário, se você tiver um alicatinho ou uma chave de fenda mais durinha, apenas para que na hora de introduzir o fecho na parte da bolsa, você possa abrir estas 2 abinhas. No kit, ele vem completo, mas para a execução da peça, só não vão as agulhas de crochê, a tesoura também não vai, essas agulhas de costura e a linha, mas são os 3 novelos, o forro para a bolsa, a base de EVA e o fecho. Então, se vocês tiverem interesse, entre em contato no nosso site ou através do nosso canal do WhatsApp. Nós vamos começar a peça pela base da bolsa, que é por esta correntinha aqui, que é o início desse ovalado. Esta parte da bolsa, ela tem 33 centímetros de comprimento por aproximadamente 10 centímetros de altura. Caso você queira diminuir um pouco o tamanho, basta diminuir uma carreira. Aqui nós temos 1, 2, 3 e esta 4ª carreira que já é para subir. Então, você vai fazer 4 carreiras ovaladas e daí a última carreira que pega somente na correntinha. Eu vou explicar adiante. Então, você inicia com 15 correntinhas e nós vamos trabalhar fazendo o contorno por volta disso. Para fazer esse trabalho, é muito simples, com agulha de 10 milímetros, você deixa uma pontinha para iniciar, faz o Ezinho inicial, puxa lá atrás e forma a base para a correntinha. Trabalhem esse início dessa correntinha bem solto, que facilita, porque você vai precisar fazer 2 pontos baixos, um de ida, outro de volta. Então, trabalha 15 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na 15ª você faz mais uma de subida. E agora, nesta primeira, você já trabalha 2 correntinhas, 2 pontos baixos, que estes pontos baixos já farão parte daquela curvatura. E agora, segue adiante, trabalhando sempre com ponto baixo em todas as correntinhas, até chegar na primeira, que daí nós vamos trabalhar novamente os pontos baixos da virada. Então, aqui não tem segredo, fez os 2 primeiros pontos baixos na primeira correntinha, você vem trabalhando pontos baixos direto até chegar nessa última ou na primeira que nós fizemos. Cheguei na primeira, ou primeira ou última, né? Fiz o ponto baixo e agora você vai trabalhar nessa última correntinha mais 3 pontos baixos dentro da mesma. Então, por isso que eu falei para você deixar um pouquinho mais solta, porque aqui você faz a última, então, 1, 2, 3,
4. Agora, reparem que eu já vou esconder este pedaço de fio que é o início do trabalho. E por que nós tivemos que fazer a correntinha solta? Porque você vai voltar trabalhando os pontos baixos em toda a extensão da correntinha. Então, é importante que você não aperte muito o ponto aqui, que senão fica difícil mesmo de fazer a execução, tanto do ponto baixo quanto na hora de você introduzir dentro da correntinha. Então, agora também é a mesma coisa, você vai caminhar com o ponto baixo até chegar de volta na última correntinha da carreira. Cheguei na última correntinha, agora, na verdade, na penúltima. Introduzo na última. Então, nós já tínhamos feito uma correntinha de subida e 2 pontos. Agora, eu faço mais uma e o último ponto baixo. Então, lembre-se que nas pontas dessa carreira de correntinhas, você vai ter sempre 4 pontos baixos. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, subo com uma correntinha. E agora, você vai fazer nos 4 pontos que nós temos nessa curvatura, mais 2 vezes 2 pontos em cada um. Então, fica o seguinte, em 4 pontos baixos, sempre 2. Então, 2, 2, 2 e 2. Isso para formar a curva. Aqui eu já vou começar com 2. Então, 1. Deixa eu só pegar direito aqui na... É importante você pegar as 2 alcinhas, eu estou pegando uma só, porque quando eu fiz o ponto baixíssimo ficou errado. É até bom que vocês vejam isso. Ó, eu peguei o ponto baixíssimo sem pegar as 2 alças, então é importante que você pegue as 2 alças, agora sim. Peguei o ponto baixíssimo, subo com a correntinha, introduz dentro das 2 alças ali e trabalha 2 pontos baixos e novamente 2 pontos baixos. Quando eu terminar a carreira, eu vou terminar novamente com 2 pontos baixos 2 vezes em cada ponto, olha só. Então, ficou 2, 2, eu vou fazer aqui novamente 2 e 2, que é para formar a curvatura com 4. Trabalho com pontos baixos agora seguindo direto até chegar do outro lado da carreira. Cheguei na curva, agora a mesma coisa que nós fizemos lá no início. Então, 2 pontos na mesma correntinha, então vai fazer 1. Segunda vez, 2 pontos. A terceira vez, 2 pontos. E a quarta vez, 2 pontos. Então, essa regra que eu quis mostrar para vocês, ela vai valer para as 4 carreiras que nós trabalhamos. Você sempre precisa fazer 4 vezes 2 pontos em cada uma das pontas da curvatura. Então, aqui, você vai reparar, ó, que nós temos aqueles pontos iniciais aí, 2, 2, 2 e 2. Novamente, 2, 2, 2 e 2. 2, aqui, 2, 2, 2 e 2. Sempre 4 em cada uma das laterais. Por isso que forma esta curvatura e você tem a parte ovalada. Então, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4 carreiras e na 4ª carreira nós vamos fazer a virada. Então, é só fazer essa parte ovalada para que a gente consiga fazer a carreira onde forma este relevo, que é a parte que vira para cima, formando a parte das paredes da bolsa. Cheguei no último ponto da última carreira, vou fazer o ponto baixíssimo, fechando a carreira. Então, fecho. Aqui ficou a subida, sempre com 4 vezes 2 pontos do mesmo ponto de base. Agora, nós vamos fazer a subida das paredes da bolsa. Como que você vai fazer isso? É muito simples. Uma correntinha de subida. Então, este lado aqui será o lado... Eu vou pôr mais para trás esse aqui. Este lado aqui será o lado direito da peça, né? Que será o fundo, onde vai aparecer. E aqui o lado avesso. Fiz a correntinha de subida. Agora, você vai trabalhar em todas essas... Onde fica aqui a correntinha da lateral. Introduzindo a agulha e fazendo só o ponto baixo desta forma. Então, você introduz aqui, faz o ponto baixo. Mas sempre pegando... na correntinha de trás, não na correntinha, nas duas, porque normalmente nós introduzimos aqui e pegamos as duas juntas. Agora, você vai trabalhar sempre pegando na de trás. E nesta carreira, você não vai fazer agora a curvatura, que é justamente para ele virar, ele vai começar a fechar e vai virar para a parte de cima, onde nós vamos fazer as
paredes da bolsa, né? Então, agora é simples, você vai trabalhar sempre, esta já é a primeira carreira do corpo da bolsa, toda em ponto baixo, sem nenhum segredo. Então, até o final, até você chegar aqui, olha, automaticamente ele já vai virando para a parte de cima. Quando chegar aqui, nós fechamos com ponto baixíssimo. Cheguei aqui no último ponto da carreira, fecho com ponto baixíssimo. Eu vou mostrar para vocês como que ficou, ó. Ele automaticamente já fecha a parte que vai subir aqui pro corpo, né? Pra parte das paredes da bolsa. E forma aqui aquela correntinha, justamente que é a lateral, onde divide o forro da parte do corpo. Esta primeira carreira já é a carreira de base desse ponto, que é um ponto que ele vai ficando em relevo o ponto baixo central. Ele é muito fácil de fazer. Agora, você vai trabalhar igual por toda a extensão da peça e também muito simples. Fechei com ponto baixíssimo, trabalho uma correntinha de subida. Já nesse primeiro ponto baixo, você vai introduzir a agulha e trabalhar, vou até pegar novamente aqui para que fique fácil de entender. Você vai pegar sempre na alcinha de trás. Da mesma maneira que nós fizemos essa carreira de baixo, você vai fazer o primeiro ponto igual. Então, trabalho o ponto baixo, pegando na parte de trás. Agora, você vai introduzir a agulha no meio do ponto baixo da carreira anterior. E aí, fazer a execução do ponto baixo aqui na carreira anterior. Novamente, pega na alcinha de trás, faz o ponto baixo. Aqui eu cortei o fio, mas eu vou fazer daí na nossa amostra. E aqui, novamente, introduz a agulha nessa parte do centro e forma o ponto baixo. Eu vou pegar agora a amostra para que vocês vejam como que ele vai ficando. Aqui eu estou com a mesma amostra, eu só troquei porque aqui eu havia cortado o fio, então eu vou mostrar para vocês o mesmo ponto. Só que aqui eu já trabalhei uma parte, né? Mas é sempre igual. Você introduz a agulha no meio, aqui no centro do ponto baixo. Trabalha o ponto baixo normalmente. O próximo ponto você pega apenas a correntinha, o fio da correntinha de trás. E trabalha o ponto baixo. Então, é sempre ponto baixo, só que um ponto você pega por dentro, para que ele fique em relevo, e o outro você pega apenas na alça da correntinha de trás. Repetitivo por todas as carreiras, sempre igual, fechando em círculo, fecha em círculo com ponto baixíssimo, e aí você vai trabalhar a altura que você desejar. Eu vou mostrar agora como que nós fizemos a altura da minha bolsa, se você quiser fazer a mesma quantidade de carreiras, né? Mas olha só, é sempre igual, introduz no centro. Inclusive, eu queria falar para vocês o seguinte, na hora de introduzir, eu coloco o dedo aqui por trás e vou abrindo o ponto, porque você precisa ter um pouco de jeito na hora de colocar aqui, porque o ponto, por mais que você não pode soltar demais, mas você também não pode deixar ele muito apertado, porque fica difícil de introduzir a agulha ali. Então, você tem que fazer, colocar o dedo atrás para facilitar a hora que você introduz a agulha e puxa o fio. Outro detalhe, este fio, ele é bastante regular, ele não tem aquela irregularidade tradicional do fio de malha, onde ele já vem todo enrolado. E ele não tem diferença de espessura, ele sempre vai ser desta maneira. Ele é um fio de 100% poliéster, então ele tem uma elasticidade suave, e toda vez que você introduzir a agulha no ponto, puxe e já faça alongue um pouquinho essa alça, que quando ele fica alongado, ele fica até mais bonito, porque ele fica mais em relevo do que se você deixar ele mais apertado. Então, isso aqui é a regra, toda a bolsa será feita com este ponto, por toda extensão em carreiras circulares. Quando você chegar na última carreira, você vai trabalhar, então, uma carreira de ponto baixíssimo, também pegando na parte de trás. Eu vou mostrar na peça e também como que é feito esse ponto. Então, eu queria mostrar para vocês as medidas. Olha, de largura, ela fica com aproximadamente 37 centímetros. A altura dela, aproximadamente 22 centímetros. E aqui tem aquela carreira que eu falei para vocês, que é a carreira de ponto baixíssimo, apenas para o acabamento.
Então, caso você queira uma peça maior ou menor, basta você aumentar o número de carreiras. E se você quiser uma peça mais estreita do que isso, você precisa diminuir uma carreira na base, então você vai ter uma quantidade menor de pontos aqui e vai diminuir também provavelmente para 32 centímetros o total aqui a largura, então com uma carreira a menos. É uma maneira de você deixar a bolsa menor e daí você diminui também a questão da altura. Então agora eu vou explicar esta parte aqui que eu fiz o ponto baixíssimo, é muito simples, não tem segredo. Fez aqui, claro, eu não tô na última carreira aqui ainda, mas você chegando na altura desejada, fechou a carreira com ponto baixíssimo, sem segredos. Você vai vir diretamente para todos os pontos, para todas as alcinhas da carreira de baixo. Olha, eu pego sempre por trás e vou trabalhando o ponto baixíssimo. Então, o que ele forma? Como fosse uma espécie de uma correntinha. Olha, ele vai formando este trabalho aqui na parte superior e formando o acabamento da parte superior da bolsa. Então, aqui, quando você termina de fazer a bolsa, terminou toda esta parte, você pode arrematar o fio, esconder, então, a pontinha com agulha de tapeçaria. E aí, você precisa fazer a aba de fechamento. Esta aba, ela é feita da seguinte forma. Você vai trabalhar uma correntinha o tamanho que você desejar aqui. Eu até vou falar para vocês, eu fiz uma correntinha de 15 centímetros e trabalhei direto carreiras de idas e voltas fazendo ponto baixo, normalmente. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ida e volta, arrematei. Aí, uma dica. A ponta que vocês fizerem, o último pontinho, ele está aqui, é o último ponto baixo. Eu deixei uma ponta bem longa, mais ou menos como está aqui, ó. Eu vou mostrar nesta peça que eu fiz. Esta ponta longa, para que ela serve? É onde você vem com agulha de tapeçaria. Eu vou pegar a agulha aqui. Você vai colocar a agulha de tapeçaria neste fio, e aí automaticamente você já tem um fio para que você possa introduzir aqui a agulha na base do corpo da bolsa. Então, esta ponta já ajuda para que você tenha a costura desta parte, aí você vai esconder essa pontinha. Então, aqui é o início, a parte do fechamento da bolsa. Já explico para vocês como que eu coloquei o fecho, mas esta é a parte básica de toda a peça. Aí, o que você vai precisar fazer? Eu vou pegar agora aqui os materiais para explicar para vocês como que nós fizemos o forro. O forro eu fiz uma espécie de um saquinho normal, só costurei na parte interna, né? Esta parte aqui vai ficar pro lado avesso, então vai ficar desse jeito aqui. Se você não tiver máquina de costura, você pode fazer a costura à mão, com a linha de costura mesmo. Fiz uma bainha bem simples, essa bainha, ela não precisa ter acabamento, porque isso aqui fica pro lado interno da bolsa. Então, esta parte, você precisa apenas deixar que a parte interna fique com um acabamento perfeito, né, da costura. Então, você vai... antes disso, desculpa, eu falei a respeito do forro, mas você precisa... Antes de fazer o fechamento, a base de EVA, nós temos ela aqui, você vai colocar este lado que tem as ranhuras para baixo, né? Passar a cola quente nessa parte, aderir bem, apertar na parte de baixo e a base já estará pronta. Então, aqui você tem o fundo mais durinho, o que deixa a bolsa com uma estrutura mais bonita. Então, por isso que você vai primeiro colocar lá. E aí, por fim... Você vem com o forro, coloca aqui na parte interna, e aí com alfinetes você precisa prender aqui nas laterais, para daí fazer a costura do forro, né, com pequenos pontinhos. Antes de você pregar o forro, eu já fiz essa parte aqui do acabamento para ficar mais fácil o entendimento, mas eu vou falar agora sobre cordão romeno. Nós temos outras aulas que também já falam do cordão romeno, então eu vou explicar aqui rapidamente, mas caso você tenha alguma dúvida, nós vamos colocar aqui nessa parte superior do vídeo, também outros vídeos com o cordão romeno, que ele é bem fácil. E eu fiz o cordão romeno com uma agulha mais fina, que é para que ele fique fique mais durinho. Por quê? As alças das bolsas,
quanto mais durinhas elas ficam, melhor ela vai ter uma segurança mesmo na hora que você for utilizar a bolsa. Então, cordão romeno eu vou pegar a agulha mais fina para mostrar para vocês como que nós executamos. Para iniciar o cordão romeno, você precisa deixar uma ponta longa, que ela serve para pregar a alça na bolsa. Faz o ezinho inicial. Eu estou com a agulha mais fina, como eu já tinha dito para vocês, que é para que ele fique um pouquinho mais duro. Faço 3 correntinhas. E agora você introduz a agulha. Na segunda correntinha, trabalha um ponto baixo. Novamente, introduz na primeira, outro ponto baixo. Agora, você vai pegar a parte lateral, onde você fez onde nós viramos o ponto, e pegar as 2 alcinhas aqui, ó. Eu vou deixar aberto para que fique fácil. E faz o ponto baixo. Agora, será repetitivo por toda a extensão do cordão. Ele vai ficar mais apertadinho, porque eu estou trabalhando com uma agulha mais fina, mas é exatamente a intenção é essa, que ele fique mais durinho. Então, agora toda vez que você for girando, olha, ele forma uma correntinha, uma alcinha na lateral, eu venho aqui, introduzo a agulha novamente na lateral. Puxo, faço ponto baixo. Novamente, introduzo na primeira alcinha, na segunda e trabalho ponto baixo. Então, assim, repetidamente, por toda a extensão do cordão até o tamanho que você desejar. Chegou no final, arremata e você vai ter esta alça aqui, que ela fica firme, não estica e tem uma boa aderência. Para pregar a alça na bolsa, eu vou mostrar aqui para vocês, naquela amostra que nós estamos fazendo, até vou desmanchar aqui. Não tem, você com agulha de ponta redonda, aquela ponta maior que nós deixamos. Então, primeiro você precisa medir, colocando a bolsa numa superfície reta. Então, você já deixa ela desta forma, você deve medir mais ou menos, eu coloquei 3 dedos de distância em relação à parte lateral. Aí, eu vim aqui na correntinha interna, introduzi a agulha. É necessário que seja uma agulha de tapeçaria, gente, para que você não corra o risco de abrir sem querer o tecido, né? É importante que seja uma agulha bem grossa. Então, aqui, outra coisa, você precisa passar com cuidado, como é outra cor, para que não apareça na parte do lado direito da bolsa. Então, você tem que fazer com certo cuidado aqui. Ó, eu puxei por dentro, tá vendo? Puxo. E vou passar mais 2 vezes. Então, você passa por dentro. Agora, eu venho diretamente na alça mesmo. Ó, eu vou puxar que ela encoste. Volto na alça. E puxo. Vou vir por dentro dos pontos. Reparem que eu vou puxando e deixando ela encostada. Ela não vai sobrepor na parte direita. E vai pegar apenas encostando neste acabamento da bolsa. Então, eu vou fazendo aqui pontos por dentro de cada um dos pontos que estão na alça preta e daí novamente por dentro da bolsa. Você tem que lembrar que a bolsa vai carregar peso, então ela precisa ficar bem firme para que não corra o risco de a alça não suportar o peso que você vai carregar na bolsa. Eu vou fazendo assim. Por isso que essa ponta precisa ser longa, para que você consiga fazendo esse trabalho. Aí, com essa ponta que vai sobrar, então, eu já passei 2 vezes ali. A ponta que vai sobrar, agora, eu não vou cortar ela curtinha, ao contrário, venho aqui por dentro. Olha, eu tenho que ir procurando um local que a agulha passe. E agora sim, eu vou passar toda a extensão desta ponta até chegar aqui, sem cortar. Justamente que é para dar sustentação à alça, para que ela suporte o peso daquilo que você vai carregar. Você vai fazer isso nas 2 laterais, por isso que a ponta é longa. Você pode passar 2 ou 3 vezes aqui por dentro, fazendo do mesmo jeito. Então, prendeu aqui dos lados, colocou as alças, já pode estar colado o fundo, a base lá dentro, introduz o forro aqui, prega com agulha de mão, com agulha de costura, o forro, e aí basta você fazer também a mesma coisa com este acabamento. Lembra que eu falei para vocês que precisa ser com um fio mais longo, né? Então, eu vou vir
na parte, aqui como se fosse as costas da bolsa, a mesma coisa. Eu coloquei na amarela um pouco mais para cima, mas aqui fica a seu critério, a altura que você desejar. Inclusive esta parte aqui, ela pode ser menor ou maior, conforme você desejar. Vem aqui, passa por dentro. Com pequenos... Os pontos, na verdade, eles não ficam pequenos porque o fio é grosso e a agulha também é bastante grossa. Mas ele vai ficar imperceptível por ser da mesma cor. Então, você vai apertando... Aqui é outro local que você precisa puxar bem o fio para que não tenha perigo de se soltar no final. Então, ó, passei por dentro. E aqui eu vou fazendo esses pequenos pontinhos até que fique bem preso. Você pode ir uma carreira até o final e voltar. Como é da mesma cor, isso praticamente desaparece. Então, você vai puxando desta forma. Terminou de fazer aqui, eu vou mostrar como que eu coloquei o fecho na parte da frente. Agora eu vou explicar para vocês como que nós colocamos o fecho aqui na ponta. O fecho, ele vem duas plaquinhas desse jeito aqui, com dois parafusinhos, então os parafusos ficam para a parte de dentro. Se fosse couro, você poderia tirar os parafusinhos, fechar o couro aqui no centro e ele ficaria preso. No caso do fio de malha, ele é muito grosso, então você não consegue fechar ali. Como que eu resolvi essa questão? Eu fiz assim, peguei um pedaço de fio de malha, dobrei aqui no meio, mais ou menos desta parte, coloquei aqui entre as duas chapinhas. Aí eu fiz um nozinho aqui nesta parte aqui de qualquer uma das laterais, né? Segurando. É um pouco mais delicado fazer isso aqui, então você tem que fazer com um pouco mais de paciência para que ele fique bem perfeitinho. Então você vai fazer um nó, e esse nó automaticamente ele fica dentro entre as duas chapinhas. Aqui eu coloco pra dentro. Precisa que todo o tecido fique aqui dentro para que as chapinhas fiquem pressionadas e não tenha perigo de abrir. O parafuso já está bem apertado aqui, então eu aperto bem o nó. Então aqui eu já tenho ele bem seguro junto do fio de malha. Essas pontas precisam ser longas, porque agora nós vamos colocar aqui na agulha. E aí sim nós vamos prender a chapinha, esta parte aqui, deixa eu colocar do outro lado. Você vai prender este fechinho, primeira parte do fecho, aqui na ponta do nosso fecho. Então, agora você vai nós temos a carreira central, que são 5 carreiras de pontos baixos. Caso você queira isso aqui mais largo ou menor, procure sempre fazer carreiras ímpares. E agora não tem segredo, é só você passar o fio de malha por dentro dos pontos, né? Mas é necessário que a ponta seja longa para que você tenha bastante espaço para prender ele, deixando bem apertado, que ele também fique bem próximo ao fecho. Então, você vai fazer isso dos dois lados, não corte o fio, leve ele até o outro lado e aqui é a mesma coisa. Aqui eu até deixei meio curto, seria interessante deixar mais comprido, para que fique mais fácil de você prender. Quanto mais fio você tem, mais segurança de fazer o fecho bem certinho, para que ele não tenha perigo de cair. Então, aqui você vai passando por dentro, passa o fio para baixo também, olha. Então, quando ele encaixa aqui, você já está com o fecho bem apertadinho. Inclusive, é interessante você passar o fio aqui para trás agora, e daí você vai amarrando, deixando o fecho bem certinho e bem centralizado nesta parte aqui de baixo. A outra parte, que é onde você vai fechar, ele dobra essa parte aqui e tem essa chapinha. Essa chapinha, ela encaixa desta forma aqui. Então, o que você precisa fazer? Prendeu o fecho, centralizou, que a minha bolsa aqui ela está um pouco menor, né? Mas depois que você prendeu o fecho, centralizou, você vai contar o número de carreiras que tem para cada um dos lados, colocar exatamente no centro. Depois que estiver bem centralizado, que você viu que está bem centralizado, você introduz aqui, já fecha para ver se está certinho, né? Centralizado. E aí, quando você viu que está centralizado o local que você precisa, introduz aqui esse fechinho, vem aqui para a parte do avesso, ele fica essas duas abinhas. Você pega a chapinha, coloca
aqui. E aí você precisa de ajuda de um alicatinho ou de uma outra chavinha que você tenha mais dura, para que você consiga dobrar essas duas. Eu vou até pegar aqui de lado que fica um pouco mais fácil. Então, olha, você coloca aqui a chapinha. Como o fio é grosso, ele precisa mesmo que você aperte bem aqui a parte de fora, ó, ele dobra para um dos lados e dobra aqui para o outro lado. Eu falei sobre o forro, gente, mas é lógico, você precisa primeiro fazer isso aqui para depois costurar o forro. Eu tinha esquecido desse detalhe, eu falei do forro antes, mas você prendeu bem essa chapinha desse jeitinho aqui, aí não tem mais segredo, já está pronto essa parte do fecho. Aí sim, ó, aqui até o meu ficou um pouquinho mais torto, mas eu vou arrumar, pronto. E aí, a gente já tem o fecho prontinho para que você consiga já finalizar. Então, depois de pregar o fecho, de pregar também a parte desta alça aqui na parte de trás da bolsa, aí você introduz o forro, costura com a linha e estará pronta a peça. Terminamos a peça aqui. Se você tiver qualquer dúvida a respeito de algum dos passos, você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br. Para aquisição do kit da bolsa, nós temos o fio, o fecho, o forro em tecido, o EVA, todos os materiais que você precisa para a execução da peça. Você pode encontrar no nosso site, no www.multitecnicas.com.br, e também pode ser feito o pedido através do nosso canal do WhatsApp, no 11 9 8600 2010. Não se esqueça de curtir nosso vídeo e até a próxima!